Papai era italiano e ele imigrou para aqui porque lá na Itália estava numa situação muito difícil. Então ele imigrou muito moço, era médico. Então ele teve muito tempo aqui, entendeu? Pensando na vida, depois resolveu ir para Araxá, trabalhar lá porque tinha um tio que era o cônego. E esse tio falou, vai para Araxá, porque era uma cidade do interior nessa época, muito pequena, muito sem movimento. O Barreiro tinha muito turista, mas não era tanto que nem hoje. Então ele foi para lá e conheceu a mamãe, que era a filha de uma fazendeira, a avó Teresa. Ela filha de uma fazendeira e namorou dele e casou-se com ele naquela época. E ele foi então exercer a sua profissão de cirurgião lá na Santa Casa de Misericórdia. Na Santa Casa de Misericórdia também era muito pobre, não tinha pessoas assim, médicos que pudessem descomplicar lá, e não tinha muita burocracia e era dirigido por freiras, que eram enfermeiras. Então o papai, quando foi para lá, teve um trabalho muito grande, até que ele se habituasse aqui, no negócio de língua. E eu tive muita, eu acho que a minha militância veio um pouco do papai, porque ela era uma pessoa que queria vencer a doença. Era o incentivo dele, não era o dinheiro, senão eu não teria ficado em Araxá, porque ele trabalhava tanto para os pobres como para os ricos. O que ele queria, meu pai, e aí eu admirava muito, era vencer a morte. A Polop era uma organização de esquerda, só que ela não pregava a luta armada. Ela achava que a gente poderia chegar ao socialismo, porque todo mundo, você está entendendo, naquela época que entrou, queria chegar ao comunismo. Hoje eles falam socialismo, mas naquela época era o comunismo através do Marx e dos escritos do Marx, Engels. Mas ele pregava a luta armada. Eles não pregavam a luta armada. Eles pregavam a luta a nível pacífico, só de greves, essas coisas. O Ângelo começou também por influência do papai, com certeza, ou influência dele mesmo. Ele era uma pessoa muito estudiosa e tal, e foi fazer medicina, psiquiatria. E com os companheiros dele lá, o Apolo, outros companheiros, eles começaram a conversar sobre política. E nessa época, a conjuntura permitia um pouquinho que a gente tomasse também uma atitude, porque estava havendo, na Rússia tinha o comunismo. O Fidel Castro, através da guerrilha, ele estava no poder. O Debré, também com o Che Guevara, estava lutando na Colômbia. Tinha o Vietnã também, que foi vencido pelos que venceram os americanos. Tinha a Coreia do Norte também, tinha a China, que tinha sido comunista. Eles iam todos para casa e começaram a escolher a luta armada. Mas existia uma tática, entendeu? Que era primeiro buscar o dinheiro na cidade, fazer a guerrilha na cidade, para depois ir para o campo e então começar como o Che Guevara começou, e o Fidel Castro começou a tentar levar os lavradores, os camponeses, à luta armada. E ali foi crescendo, até que eles tomaram o poder. Eu acho que a conjuntura empurrava esses meninos, entendeu? Esses jovens, para fazer qualquer
oposição. A oposição primeira que eles fizeram era fazer passeatas na rua, com aquela máscara preta, entendeu? E aí eles foram conversando entre eles na escola de medicina e começaram então a estudar o Marx. Porque o Marx foi aquele que pregou, você está entendendo, a luta de classe. Então a luta de classe foi estudada por eles, não acompanhava nada. Só via que os meninos chegavam lá em casa, tudo correndo, você está entendendo? Tinha um assalto a banco, eles chegavam lá em casa tudo correndo, sentava tudo na sala e ficava todo mundo olhando para ver se tinha dado certo, se não tinha dado certo, quanto que escolhia de dinheiro. E eu ficava assim, martelando. O que esses meninos estão fazendo, que estão tão assim? Fechava tudo no quarto. Aí em que entrou a Dora era companheira do Ângelo no colégio, estudando medicina. Muito bonita, muito inteligente, também era companheira do Ângelo. E eles foram lá entender, ficavam lá em casa conversando para tentar, você está entendendo, ver como é que fazia, se ia para lutar armado ou se não ia para lutar armado. E um dia o Ângelo chegou perto de mim e a Dora falando com ele, leva sua mãe, leva sua mãe. Leva sua mãe que ela é ótima, você está entendendo? Ela vai ajudar muito. E o Ângelo, como filho, né, e o Murilo também me incentivava, o Murilo também não sabia nada não, ele estava mexendo com outras coisas. E ele também foi aliciado pelo Ângelo também. Então eu fui e falei, a Dora, um dia o Ângelo chegou perto de mim, eu já estava com aquela coisa, o que esses meninos estão fazendo? Aí ele falou, mamãe, nós somos comunistas. Quando ela falou que eles eram comunistas, eu levei o maior susto, porque para mim comunista que comia criancinhas, imagina. Porque o papai, ele não foi comunista. Ele era uma pessoa ateia, né? Mas só que ele não tinha religião só. Então, aí o Ângelo, eu falei, meu filho, mas não é perigoso. Não é muito perigoso não, mamãe. Vamos, você pode ajudar, assim, a nível assim, paralelo, não precisa de entrar na luta armada. E eu falei, então tá bem, vamos, você me dá os livros para me ler, para eu poder ficar mais por dentro. Aí ele me deu o Debré para ler, me deu a Mãe Coragem para ler, me deu o Gorky para ler, as poesias do Gorky, me deu as poesias os escritos do Che Guevara, e Marx principalmente. O Marx foi o que me influenciou mais para entrar nessa luta, porque o Capital dele explica muito bem o que era essa diferença entre a sociedade, dos muito pobres e dos muito ricos, né? Então ele escreveu o Capital, eu li o Capital. Li e a gente reunia, entendeu? Discutia aquilo e a gente ia aprendendo como é que é. Aí então optamos pela luta armada. As estratégias deles era mesmo de coragem pura, porque eles não tinham armamento, faziam não tinham. Eu me lembro de arma, você está entendendo? Só quando eu tinha uma arma lá depois que eu mandava para as outras organizações, porque eu não sei como é que eles compraram, deve ter comprado com os assaltos a banco, deve ter comprado arma, mas era muito pouca arma, era na marra e na coragem que eles entravam com um revólver só. Naquela época a ditadura achava que era assalto de marginal. Depois, você está entendendo que eles são muito inteligentes e foram esmiuçando, entendeu? E foi porque começaram a desconfiar, porque levava muito dinheiro, e ninguém foi preso, né? O Marighella que morreu um pouco antes, ele tinha a colaboração dos padres, o Marighella. E foi encontrar com os padres e eles mataram ele. A polícia já sabia, não sei quem contou. Foram essas aí que estão aí, que eram mais ativas,
né? A do Marighella, a do Lamarca, que era a VPR, e a VAR Palmares. A VPR tinha justamente essa tática, tática, que era ficar na cidade, assaltando o banco, roubando o carro, essa coisa toda, até ganhar dinheiro para passar para rural, que era a guerrilha rural. O primeiro de todos aqui foi o Marighella, né? Que o Marighella já era comunista há muito tempo, desde que o comunismo começou aqui no Brasil, mas era um comunismo pacífico, não era um comunismo que escolheu a luta armada. E ele era uma pessoa muito inteligente, e ele foi na OLAS, em Cuba, e assistiu uma conferência lá do Che Guevara e veio, sabe, já chamava ALN, Aliança de Libertação Nacional. Ele fundou e foi preso no cinema, mas conseguiu. Ele estava num cinema, foi preso, mas conseguiu sair. E era a maior de todas que tinha no Brasil. E tinha muito militante. O Marighella tinha muita militância. E tinha também o movimento, os sindicatos, os movimentos operários, mas eles não tinham nada que ver com a luta armada, não. Não deu tempo da gente fazer contato com o povo. O povo ficava, até dedurava a gente. Às vezes eles viam uma casa que estava assim, meio cá, meio lá, sabe, que eles não sabiam, eles iam lá e deduravam, porque eles não estavam sabendo. A gente não teve para a gente fazer o trabalho de base. Eles não sabiam o que a gente era. Ainda a ditadura lançou o AI-5. O AI-5, todo mundo morreu de medo do AI-5. Ninguém piava. Nem os operários faziam greve direito. Não tinha condição. O Alonso, meu cunhado, esse que eu falei com você, ele era muito amigo naquela época, ele tinha muito prestígio, né? Hoje já não tem. Tinha muito prestígio e o Israel Pinheiro pediu o Israel Pinheiro um emprego para mim. E o Israel Pinheiro, então, eu saí das lojas e fui trabalhar como assessora do gabinete do governador. No gabinete do governador, eu fazia como se fosse uma secretária dele. E ali eu trabalhei até ser presa. Mas ninguém desconfiava de nada. Já estava trabalhando no gabinete do governador. E eu passei a fazer, roubar carteira de identidade. E eu roubava, e ela roubava coisa mais fácil. Você chega, você está entendendo? Você chega lá, pede o nome de uma pessoa que é mais ou menos, por exemplo, parecida comigo, né? Eu chegava lá na Secretaria de Polícia e falava assim, você me dá o nome, o nascimento de fulano de tal. Primeiro tinha um lá dentro que ajudava a gente. Então eu quero isso. O outro lá vinha e trazia para a gente o nome de uma pessoa que era parecida com você, tinha mais ou menos a sua idade, não sabe parecer fisicamente. Quisesse a mesma idade. Daquilo você fazia carteira, que é muito fácil. E eu começava a fazer carteira, roubava carteira também, de identidade dos outros, você imagina. Roubava carteira para você ter uma carteira falsa para poder andar. Senão, como é que você andava? Chegava na rua, pedia sua carteira e você não tinha carteira.
quando o Ângelo foi preso, eu estava trabalhando no palácio. Eu estava trabalhando no palácio e me tinha mudado de casa, porque a casa já estava queimada. Queimada que eles falam é que ele já estava de olho ali naquele ponto. Então eu mudei para uma outra cidade, para uma outra casa lá em São Pedro. Bom, lá o Ângelo foi preso. O Ângelo já estava clandestino, morando sozinho num barracão. Aí ele foi preso e o Murilo também, num dia, e morava comigo nessa casa. Ele chegou e falou: mamãe, eu estava até descansando, falou: mamãe, o Ângelo foi preso. Eu falei: meu filho, não é possível. Ele falou: eu vou entrar para clandestinidade, porque eu não posso ficar, porque eu também já estou queimada, eles já estão de olho em mim, então eu não posso mais encontrar com e nós vamos encontrar de vez em quando. De vez em quando, tal ponto assim, ponto é onde você encontrava com a pessoa. Um ponto tal, nós encontramos para ver se está tudo certo, porque eu vou para clandestinidade. Então foi para clandestinidade, arranjou passaporte e tudo, e foram morar numa casa lá em São Geraldo. Ele e mais 7 companheiros da colina. Ele falou: não, mamãe, não tem perigo, vai fazer a sua vida normal. Só que você não conhece ninguém. Se você for presa, desse jeito. Se você for presa, você não conhece ninguém, não sabe quem é que é e não abre o bico. Porque se você abrir o bico, você põe outras pessoas dentro da cadeia. Então eu falei: meu Deus, e vi ele descer assim a escada lá de casa e descer na maior tranquilidade e sumir não. Ficou eu sozinho. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, falei: e agora? Tem que tocar a vida, né? Eu não tinha sido presa, nem eles, não sei se eles estavam desconfiando, continuei no palácio. E eu encontrava com o Murilo antes de ser preso. Ninguém descobriu. A gente fazia aquelas manobras, entrava no ônibus, saía no outro, dava a volta e encontrava. Tá tudo bem, mamãe, tá tudo bem. Um dia eu fui, cadê o Murilo? Tinha sumido. Eu falei: pronto, foi preso. Aí eu fui para casa, muito desesperada, e fui para meu emprego. Chegou lá, estava aquele reboliço no palácio. Aí o rapaz que trabalhava comigo, ele falou: dona Carmela, só sabe que na Casa São Geraldo, eles prenderam 7 rapazes e 2 pessoas morreram nessa luta. E eu falei assim: meu Deus, os meninos, né? O Anjo já tinha sido preso, não era. É o Murilo e um outro qualquer. Nunca pensei que tivesse sido outros, né? Mas fiz de conta que não era comigo. Entrei no palácio, você está entendendo? Fui fazer meu trabalho, mas eu tremia tanto, desesperava tanto, vomitava, era uma coisa, porque eu não sabia, imediatamente a Ângela chegou. Falou: o Murilo foi preso, Ângela. Ângela Maria, preso de minha irmã. Aí ela falou: então você vai para casa eu falei: eu tenho que avisar o pai dos meus meninos, que eles moravam aqui, já tinham casado com outra. E fui lá, cheguei lá, ele desesperou, e falei: eu não posso esperar o seu desespero, eu tenho que ir embora, voltar para o palácio, porque eu não posso sair de lá. Quando chegou, você está entendendo, uma pessoa que falou comigo, olha, que era um rapaz, inclusive, muito, muito bom, que gostava muito de mim, falou: você foge, Carmen. Você foge, vai para sua casa, porque eles estão de cima de você. Porque quem atirou, quem morreu foram 2 policiais. Que os rapazes lá que estavam naquela casa, eles estavam dormindo, acordaram, eles tinham umas metralhadoras e atiraram. Diz o Murilo que atirou assim, sem saber para onde, porque estava tudo escuro. Então mataram 2 policiais. Se eles mataram 2 policiais, você vai sobrar para você demais. E eu fui para casa então com a Ângela. Fui para casa e ele falou: eu vou com você lá e a gente vai dar um jeito de tirar de Belo Horizonte. E eu fui para casa. Fui para casa quando chegou a namorada do Ângelo, perguntando por ele. Eu falei: olha, corre também, vai embora daqui de Minas Gerais, porque você deve estar no meio também. Então foi aquela debandada. Todo mundo ficou na clandestinidade, todo mundo saiu, uns foram para São Paulo, outros foram para o Rio, outros foram para a cidade interior, outros foram, entendeu? Desmanchou tudo. Então
Eu fui para casa, né? Quando eu estava em casa, chegou um rapaz também que era muito meu amigo e falou: olha, Carmela, você vê, tem gente, tem bom coração demais, as pessoas ajudam a gente sem saber o que, que a gente é. Eles sabem que a gente vai passar horrores depois de ser preso, porque eu já sabia das torturas que o anjo tinha soltado, que o anjo tinha sido torturado. Estava esperando quando a polícia veio e me prendeu. Olha, para prender uma mulher sem nada, vieram mais de 5 ou 6, tudo com espingarda. Um policial falou: só está presa. A Ângela estava comigo. E ela falava, chorava, ela não tem nada que ver com isso, ela é só mãe dos meninos, não leva ela, vocês vão maltratá-la, etc. Chorava. E eu arrumando, Ângela, não adianta, porque eu tenho que ir mesmo, eu tenho que ir, estou presa, não tem jeito. E fui, ela chorando, me abraçando, pedindo para eles não me levar. Aí eu fui para o Horto, a penitenciária das mulheres. Na penitenciária de velhas eu tive muito medo deles me colocarem no lugar e já começar a pancadaria, né? Aí eu falei assim, eu tive a ânsia de falar, a hora que ele me deixou com a porteira lá do cárcere, eu falei assim, mas não me põe com a outra pessoa, não põe sozinho não. Ele olhou, fez assim, falou: tá bom, então põe ela com aquela outra companheira lá. Então eu fiquei um pouquinho livre da surda, onde eles me puseram depois. De repente chegou uma carcereira, porque tinha umas carcereiras que eram muito boazinhas, sabe? Tratava a gente bem. E tinha umas que eram terríveis, né? Terríveis. Então eu fui, falei com ela, ela falou: arruma só as coisas. Eu falei: para onde eu vou? Porque o pior na tortura, você sabe o que é? Eles vêm te buscar, não falar para onde que estão te levando, não. E você não sabe para onde que eles vão te matar, se eles vão te bater, se eles vão fazer o que com você. Então eu fui e ele parou para pôr com outra, fiquei um tempo lá, depois quando entrou um policial de farda do exército. Eu falei: entrei para o exército, agora está tudo perdido. Então ele falou com o diretor da penitenciária, o diretor da penitenciária mandou que eu arrumasse as minhas coisas, as minhas malas, porque eu ia para a surda. A surda são celas de castigo para as presas comuns, sabe? Ele é um quartinho de 1 metro e pouco, assim, por outro de largura, e tem só uma cama de cimento e uma fossa. Não é privada nem nada, é uma fossa a qual você faz as suas necessidades. Não tinha uma cobertura, não tinha nada. Era um negócio horroroso e tudo escuro. Só tinha uma luzinha que vinha assim, você sabe, assim, e você não escutava nada, porque a hora que ele falou assim, eu falei: para onde vocês vão me levar? Ele não respondia. E eu fui seguindo a carcereira até chegar nessa surda. A surda, ela me empurrou para a surda e trancou. A porta era toda trancada, não tinha aquela grade para você enxergar. Era tudo tampado. Tampado. Em cima só tinha uma restinha de sol. De sol não, nem era sol, era de claridade. E essa fossa, para você fazer suas necessidades, eu fiquei 72 dias. Olha, eu te falo com toda franqueza, Patrícia, eu não sei como é que eu parece que você não tem raiva, nem raiva. Você tem aquela capacidade de falar: eu vou, não tem outro jeito, eu vou porque um dia eu tenho que sair daqui. Eles não podem me deixar morrer aqui. Se for para deixar morrer, tem que morrer, não tem outro jeito. Pedir, porque aí eu fui chamada, passado uns dias, eu fui chamada para ser interrogada. Foi o primeiro interrogatório. Aí já era o exército. Eu fiquei sentada, tremia de medo, né? Tinha muito medo, a gente tem medo, muito medo. A gente controla porque não tem outro jeito. Senão você fica louca então você se segura de qualquer jeito. Não tem outra escapatória. Mas ainda não tinha sido torturada, não. Aí ele falou... Ele entrou, né? O Coronel Medeiros, que era o chefe, entrou, sentou, jogou o capacete dele lá e começou a me interrogar. E eu lembrei que o Murilo falou: não conhece ninguém, nem por fotografia, mamãe, não fala nada.
Aí ele começou a perguntar como é que eu era, os meninos, se eu tinha feito alguma coisa, se eu conhecia qualquer um. Eu falava, não, não senhor, não senhor, não senhor. Ele pegou uns retratos, me mostrou uns retratos, estava só o Murilo, o Anjo não estava nos retratos, não. Aí eu fui passando nos retratos, conhecia todo mundo. Aí eu falava, não, não conheço, não conheço. Ele foi ficando nervoso, você tá entendendo? E falou, me dá esses retratos aqui, porque nem esse aqui você conhece, mostrou o retrato do Murilo. Eu falei, não, esse é meu filho, Murilo. Ele falou, então você vai embora, porque eu não vou perder tempo com você, porque você não quer falar, você vai para Sul outra vez. Eu cheguei lá, o general Medeiros mandou me chamar. Aí eu fui, estou pensando que ele vai só me interrogar, e ele fala, vem cá. Aí eu segui ele. Aí quando eu vi o rapaz estava tremendo, só você vendo, tremendo. Eu falei, vocês bateram muito nele e torturaram ele tá batendo aí, tá terrível, coitado. Ele falou, agora você vai falar que não é? Eu falei, falo, se não conhece ele não. Seja que bateram nele, ele falou de mim, não sei porquê, com certeza alguém falou com ele. Aí, então volta para Solitária. Eu voltei para Solitária. Depois, passado um tempo, não tinha jeito mesmo, você tá entendendo? Eles mandaram para Juiz de Fora, lá em Linhares. Eu e os meninos já tinham ido. Passado uns tempos, os meninos foram chamados para prestar depoimento no Rio de Janeiro, onde eles tinham também militado. Eles foram jogados na PE do Rio de Janeiro. Lá, eles apanharam tanto, mas tanto, que quando a minha irmã, há muito tempo, você está entendendo, depois, abriu para elas visitá-los, eles estavam magros, morrendo de fome, você está entendendo? O Murilo comia tanto que a Anja tinha levado, porque fazia muito tempo que ele não comia, que ele vomitou toda a comida. E ali eles apanharam muito. E foi ali, eles jogavam água dentro da cela e a cela ficava toda alagada, você tá entendendo? E as torturas eram pertinho assim. Eles eram tão maus que teve uma aula de torturas. O Brasil inteiro e exterior, sabe, ficou sabendo disso, ficaram tudo horrorizados. Sabe o que eles faziam? Pegavam os prisioneiros que estavam lá e punham eles assim com os instrumentos de tortura, tudo assim. E 100 oficiais do exército para assistir a tortura, para aprender como é que torturava. Uma coisa horrorosa. O Murilinho ficou em cima das latinhas com as coisas tudo assim, entendeu? Sabe quando você abre aquela lata e fica toda com as coisas abertas? Ele ficou em cima daquela latinha. O Maurício, que era meu companheiro, eles davam choque nele tão forte que ele era jogado em cima dos soldados, tá? O outro ficava folgado, você tá entendendo? Até não respirar mais, porque o problema deles não é matar. O problema deles é ter informação. E ele estava dando essa aula de tortura para os aprender, por exemplo, o pau de arara. O pau de arara, o torturador explicava. O pau de arara é assim, você põe ele no pau de arara, que você faz assim, ó, eles colocam um pau aqui, ó, sua mão fica presa aqui, ele te vira de cabeça para baixo e te põe num pau assim, entendeu? Feito galinheiro, sabe essas galinhas que você põe assim para andar com elas? Pois é, e lá eles te dão um choque elétrico. E você, uma hora dá na esquerda, outra hora na direita, você pula, choque elétrico, eu nem sei o que é de tão ruim. Eu não sei o que você sente. Você não sabe explicar. Seu corpo balança tudo, né? Você vê que o choque elétrico é tão terrível que eles tiraram o negócio dos loucos. Os loucos já foi proibido, mano, dar choque elétrico. Nesse lugar, o Anjo estava numa sala e um outro companheiro estava na outra sala e foi chamado para ser interrogado. E o rapaz veio muito machucado e falou para o Anjo, eu não aguento mais não, porque eu vou falar sobre o problema eles estão perguntando, sabe o quê? Eles estão perguntando sobre o pessoal que
que trata o médico, você está entendendo? Que trabalha aqui no Rio de Janeiro e que acode o pessoal que atende o pessoal nosso que morre. Falou, você tá louco? Porque a nossa ética é assim, você pode falar, mas você pode falar se você não aguenta, tudo bem, você fala. Mas você fala gente que está comprometida com a organização. Pessoal que nos ajuda de fora é proibido por ética. Nossa. Ele falou, e esse era. Ele não era da organização. Então o Ângelo nem... Não pode não. Suicida. Ele falou, mas suicidar de que jeito? Eu não tenho nada aqui na mão, aí, Ângelo. Como é que eu vou suicidar? Ele falou, trepa aí lá em cima, pega a lâmpada e corta os pulsos. Ele falou, mas eu não tenho uma escada para subir. Disse que ele pensou um pouco assim, falou, então fala que sou eu que sei. Aí eu não tinha falado nem. Fala que sou eu que sei, que você não sabe, que quem sabe sou eu. Olha, não, mas isso para mim foi um negócio tão extraordinário. Eu não falava não. Eu falava não, ele que se arrume, uai. Ele que sabe. Pois ele foi no lugar dele. Foi no lugar dele e eles começaram a torturar ele, a torturar, ele desesperado, já estava engolindo a língua, já estava quase morrendo. Quando eles puseram ele assim, porque não é matar que eles querem, isso que o que eles estavam fazendo, né? Ele sentou assim, dizer que viu assim, viu que ele podia passar por uma mesa, a língua tudo enrolada, porque a língua enrola, você engole a língua. Aí tava numa mesa assim, tinha uma janela, ele viu que a janela estava abaixo. Eu falei, Ângelo, você ia suicidar. Ele falou, não ia, mamãe, porque eu vi que estava a janela baixa. Ele não sabe o que deu uma loucura nele, ele passou por cima da mesa, você está entendendo? E pulou a janela. Pulou a janela e ficou preso na janela. A janela, os tacos da janela grudaram no corpo dele, ele ficou preso ali. Aí acabou as torturas, né? Eles acreditaram que eles não tinham nada que ver. Depois que os meninos foram para a PE e voltaram, e aí eu fui solta, porque não tinha nada contra mim, eu não tinha falado, eu fui solta. Aí eu falei assim, eu vou continuar essa luta. Eu vou continuar essa luta porque não é possível, esse pessoal deve ter alguma coisa nisso, você está entendendo? Porque eles são todos monstros, porque torturar do jeito que eles torturam, entendeu? Nós temos que livrar o Brasil dessa praga, dessa coisa terrível, dessa desumanidade. Pois eles estão cansados de saber que a gente não pode fazer nada, que os meninos são estudantes, não tem força para pegar o poder, nada, porque eles são inteligentes. E continua a torturar daquele jeito. Era uma coisa pavorosa. Entendeu? Você viu os gritos, porque depois que eu saí da cadeia, lá em Linhares, eu vim aqui para Belo Horizonte, fui fazer minha vida. Mas eu fiquei pensando, eu falei, gente, eu não vou parar aqui não. Porque o que eu vi era uma coisa medonha, era um inferno. Eu falei, eu não posso, eu tenho que continuar essa luta. Os meninos não podem, mas eu estou solta. Eu posso ir e continuar. Aí minha irmã chorava, não vai, você vai ser morto, você vai morrer. Eu falei, morro, mas eu vou porque não tem jeito, dá uma coisa na sua cabeça que você não compreende o que é. Você não volta. Você está entendendo? Eu não sei compreender até hoje, olha que eu já fiz, por que eu fui. E falei, Ângela, você fica com os meninos estavam aqui, já tinha vindo. E toma conta dos meninos que eu vou entrar na luta. Nisso veio um rapaz da Val Palmares, até aqui, falou, se você quiser ir continuar a luta no Rio de Janeiro, eu te levo. E eu falei, eu vou então. E fui. Quando eu cheguei lá no ponto, não tinha ninguém. Eu marquei o ponto com a menina, com a companheira. E tinha uns homens assim parados. Eu falei, meu Deus do céu, fui presa. Aí eu peguei minhas malas e assim em frente tinha uma casa que eu entrei dentro da casa. E falei, você me dá um copo d'água e tal, eu tô com muita sede, tive muita...
Aí, quando ela me deu, muito amável e tudo, eu saí, o pessoal já tinha saído. Então eu falei, então não é a polícia. E aí fui pro ponto, chegou lá, a moça estava no ponto para me esperar. Aí eu fui lá para Copacabana. Era alto, era no 14º andar. Nesse 14º andar eu fiquei com duas moças, uma é daqui, é a Sônia, e a outra é a Vânia. O meu irmão, quando eu saí daqui, ele me deu $1.000 para mim ir. Cheguei lá, entreguei o $1.000 o Comando Nacional. Não tinha dinheiro para nada, os que sobraram, entendeu? Porque assaltar banco era meio difícil, mas assim, eles assaltavam, roubava carro, entendeu? Era dificílimo, tanto que o pessoal falou, vamos parar com isso, né, gente? Nós não estamos dando conta. Mas não, o pessoal continuou na mesma luta. Tudo passando fome, e se morria um dos nossos quando havia tiroteio entre a gente. Morria, teve uma menina que morreu, eles levaram ela para casa dela, mas não podia chamar médico. Como é que o médico ia atender ela? Se ela não tinha nem carteira. E depois aí a gente tinha contato lá com os médicos que trabalhavam lá no hospital. O Ângelo e o Murilo e os companheiros deles fizeram um contato com ele, sabia que ele falou, se ofereceu para poder atender o pessoal que ia morrer, que ia ser ferido do nosso lado. Então, o Ângelo sabia e alguns sabiam, só pouco sabia, eu não sabia. Você não pode saber o que um faz, o outro faz. Porque se você for preso, você não tem nada para contar. A casa lá onde nós estávamos, em Copacabana, já tinha sido queimada. A gente consegue se comunicar uns com os outros, fica sabendo. Então a gente saiu de lá. E aí eu fui. Eu chegava assim perto eu olhava no jornal onde é que eu ia morar, né? Aí teve um que falou assim, não, a senhora é uma pessoa muito distinta, muito coisa, mas eu não posso estar, não, porque tem um tal de terrorista aí, você tá entendendo, que está alugando. Lá fui eu buscar outra no jornal. A outra no jornal me aceitou. E eu fui morar no quarto desempregada. Consegui um emprego pelo jornal nos servidores públicos. E eu encontrava com os meninos e lá ia, né? Continuar na vida. Aí teve um dia que eu falei que eu encontrei com elas, eram as duas, era a Sônia e a Vânia. E elas também faziam, por exemplo, elas chegavam uma pessoa que estava correndo de outro lugar, elas arrumavam lugar para eles ficar, entendeu? Um companheiro que não tinha lugar para ficar, que está sendo perseguido, elas arrumavam lugar para eles ficar em qualquer lugar, em qualquer pensão, em qualquer coisa, era isso o trabalho delas. E a gente juntava para ver. A última vez que a gente juntou para ver, eu falei, gente, tem um homem ali, você tá entendendo? Que para mim, ele está seguindo a gente. Ele falou, você veio de Belo Horizonte? E tá com essa mania de perseguição. Não teve ninguém, eu falei, teve. Pois eu fui para casa, passei no meu trabalho. Sabe o que o rapaz do trabalho me falou? Carmela, você tem documento mesmo, seus documentos? O seu documento é falso. Ele já tinha passado lá. Quando eu cheguei na casa da mulher que tinha me dado, eu morava no quarto desempregado. Então ela falou, nós estávamos conversando, assistindo televisão, quando entrou, parece que não sei quantos, para me prender. Me prenderam, ali foi aqui a brutalidade, e prenderam a mulher também, levaram a mulher, levaram o filho dela, que morava com ela, levaram um coitadinho do menino, você está entendendo, que tinha arranjado um emprego na portaria, e que não tinha nada que ver com a coisa. Eu falei, não tem nada que ver, mas quanto mais você falava, você ia falar com as pessoas, não tinha nada que ver. Você tomava bofetão na cara, coice daqueles coisas, com aquele sapatão deles lá. Era um negócio terrível, né? Até que eu cheguei lá, estava o homem lá. Quando eu cheguei no Dói-Corte, estava ele sentado lá rindo pra gente. Eu falei, você viu, dona? Aquele lá? Aí o negócio piorou para mim, né? Eu fui muito torturado. Choque elétrico, tiraram meus dois dentes, tanta pancada. Fui afogar, teve afogamento, foi muito. Mas teve gente
que ainda foi muito pior do que eu. Eu ainda consegui aguentar, mas teve gente que não tinha jeito de aguentar mesmo, não. O Herbert também era um dos chefes, um dos comandos. Herbert e Daniel. Herbert e Daniel, ele até morreu. Ele morreu de AIDS, você viu falar nele, né? O Herbert e Daniel foi que fez o sequestro para tirar os meninos. E nós estávamos tudo lá em Linhares, lá em Juiz de Fora. Então, os meninos foram. Então, a gente foi despedir deles, né? A gente podia tomar sol, um pouquinho de sol. Foi despedir deles, eles vieram tudo pela janela, ficaram na janela assim para despedir da gente. E a gente, naquela época, achava que nunca mais ia ver, né? Porque todas as vezes que você ia para um lugar, você achava que não voltava. Porque eles não falavam para onde você ia. E com aquela violência toda, aquele desespero, a menina parecia que eles ficaram meio doidos. Eu acho que eles tomavam cocaína ou qualquer tipo de coisa. Porque os olhos regalados, daquela impiedade total. Total. Você pedia, eles punham um capuz, não. Você nem com os olhos você podia pedir misericórdia. Porque talvez você olhando para eles, olhando para os olhos dele, talvez venha alguma coisa, algum sentimento, né? Nem com os olhos você podia pedir. Aí o Ângelo, aí o Ângelo falou, mãe, pode deixar. Olha, já estava saindo do sequestro, né, para o punimento, ainda estava falando que ia voltar para vir me buscar. Eu venho buscar vocês, pode ficar tudo sossegado aí que nós voltamos. Pode, meu Deus. Foi para a Argélia. Lá na Argélia também eles foram muito bem tratados, porque já tinha feito a revolução lá na Argélia, agora que voltou para trás tudo. Então eles se encontraram com várias outras organizações lá, né, os Tupamaros, o pessoal todo. O Murilo e muitos companheiros dele foram fazer treinamento em Cuba para voltar para o Brasil, para voltar para a luta. Lá em Cuba fizeram a independência de Cuba através de guerrilha, então foram treinar guerrilha lá em Cuba, ficaram lá em Cuba. O Anjo não quis ir, não. O Anjo falou, não, vocês estão errados, nós não podemos fazer mais nada no Brasil. Vocês vão fazer isso, é inútil. Porque vocês não vão nem conseguir, você está entendendo, entrar no Brasil. Você acredita que foi muita gente entrou, fez o treinamento, entrou e foi morto? Todos os que entraram foram mortos. Todos que entraram no Brasil. Sem anistia. Foram mortos. Aí o Murilo teve para vir, você está entendendo, que a gente estava com o coração assim. Aí o Anjo ficou com muito medo dele entrar, queria entrar mesmo. Mandou chamá-lo para o Chile, que disse que precisava dele lá. O embaixador suíço, eles pegaram errado, porque o embaixador suíço era de esquerda. Mas aí foi aquela comunicação dos dois, né? Ele muito simpático, todos foram simpáticos. Todos os que foram sequestrados ficaram simpáticos, conversava com eles, entendeu? Tomava café junto, essa coisa toda, ninguém maltratava ninguém. Até o do Ângelo eles mandavam na mesma hora, ninguém ficava. Mas quando foi o meu, com o embaixador da Suíça, ele já estava com as armas na mão, a repressão. Eu não queria deixar a gente sair. E o coitado do sequestrado lá, né? Ficou 50 dias conversando, fazendo as trocas. Mandava bilhete para cá, mandava bilhete para lá, mas eles não acharam eles. E a gente lá, você está entendendo, também muito desesperada, quem foi chamado, quem não foi chamado. Aí eles tiravam, depois aí saiu os nomes, eles resolveram soltar,
Mas quem quisesse ficar no Brasil, os outros não tiveram esse problema. Quem quisesse ficar no Brasil não podia, não precisava de ir. Os outros tinham que ir. Não podia ficar, tomava a identidade deles e eles tinham que ir embora. Queira ou não queira. Nesse não, então ficaram 8. E tiraram a roupa da gente para fotografar, a gente ficava nua, e tinha um fotógrafo, coitadinho. Ele ficava assim com aquela coisa, você via que ele estava tão sem graça de tirar aquelas fotografias das mulheres nuas, virava para cá, virava para lá, virava de todo lado, sabe? E ele tirando a fotografia. Agora tinha um sujeito lá que era um mocinho, eu nunca vi tanta ruidade na cara. Sabe, que você vê aqueles que têm um pouquinho de coisa e aqueles que são terríveis, sabe? E aí tiraram para ver se a gente tinha marca no corpo, para poder ir embora, né? Até no aeroporto, quando eles foram levar a gente no aeroporto para sair, para ir embora, eles ainda tiraram a roupa da gente para tirar retrato. A gente tinha a Nancy Marieto, o Ângelo, o Murilo, o Carlos, Cabeça, que ele chama, o apelido dele. Não sei se era um Tupamaros. Os Tupamaros que vieram da Colômbia, do Uruguai. Aquele lá Sérgio Menezes, Maria do Carmo Menezes, Maria do Carmo Brito, Pizzuti, Angelina, tinha Maria Luísa de Viz, que era uma chilena que acompanhou o Ângelo na viagem, Maurício Vieira, Marco Antônio Meyer. Tinha uma menina presa aqui, a Inês, que viu o Cabo Anselmo aqui no Brasil, preso. Depois ele não ficou preso, eles soltaram ele, ela não viu ele mais e ela então desconfiou que ele tinha passado pro lado dos torturadores, né, por lá. O Cabo Anselmo era da esquerda, ele era da Marinha. Sabe a revolta dos marinheiros? Ele estava como chefe. Então ele foi preso também. Mas depois ele passou por lá de lá e começou a denunciar. Mas ninguém lá fora sabia, sabe? O Onofre, até ele chamava Onofre, era muito amigo dele, correspondia com ele mandava. E um dia ele foi no Chile. Já era traidor. Mas ninguém sabia. Só essa menina que passou, essa também, que a Inês, ela passava a informação, você está entendendo, e o pessoal não acreditava. Esse cara estava louca da cabeça. E ele foi lá no Chile, estava na hora de segurar ele. Não, deixaram ele passar. Ele veio embora. Ele veio embora e o Ângelo, então, conversando com os outros companheiros, fizeram uma reunião que tinha que mandar buscar esse pessoal que estava ainda trabalhando lá em Pernambuco, lá no norte, com o Cabo Anselmo que era... Não podemos deixar os companheiros morrer, gente. Nós temos que mandar, você está entendendo, uma pessoa no Brasil avisar os companheiros, você está entendendo, que o Cabo Anselmo é traidor. Mas cadê? Vem de cá, vem de lá, conversa. Uns falam que é para ir, outros falam que não é para ir, que é perigoso, que é isso, que é aquilo. Até que um dia escreveu uma carta para um irmão da Soledad. A Soledad era uma chilena que era a mulher do Cabo Anselmo. E ela também estava lá, trabalhando nessa área, sabe? Nessa área do norte. Então mandaram o irmão dela com uma carta. Numa carta para um companheiro ir até lá e falar com eles para que eles viessem para o exterior, que estava tudo preparado para eles vir para o exterior.
A carta foi parar na mão do Cabo Anselmo. Você acredita? Ia passar passou na mão do Cabo Anselmo, o Cabo Anselmo foi lá. Não tinha mais jeito, né? Mataram todo mundo. Menina, mas a morte que eles fizeram com eles foi um verdadeiro horror. Uma foi, até a própria mulher dele, que estava grávida dele, morreu. Morreram todos 7. A cabeça eles punham uma coroa assim e ia pestando. Assim que eles viram os cadáveres deles. Aí quando foi um dia, nós estávamos tudo lá no Chile, quando chegou as notícias da morte deles, né, pelo Cabo Anselmo. Já tinha tido, antes desse golpe definitivo, já tinha tido um golpe que foi, ele foi derrotado pelo Prestes, que era o comandante das Forças Armadas no Chile. Aí, logo depois, veio o golpe mesmo, de verdade. Murilo foi para o Panamá. O Anjo, lá da embaixada, ele foi para a França, que ele tinha um encontro na França. E eu fui para a Itália. E lá nós fizemos trabalhos também, entendeu? Com o pessoal. Eu fui estudar sociologia, eu fui ser empregada doméstica, porque lá é assim, eles te recebem, né? Tudo direitinho, te dão um passaporte. Eu ganhei passaporte de cidadã italiana, mas os outros passaporte exilado. Então eu não tinha emprego, porque o governo não olhou por nós. Então cada um tinha que se virar. O Anjo era psiquiatra, trabalhava em Laborte, no hospital. Ele comprou uma motocicleta muito grande, muito potente, e ia para o trabalho e morava em Évry, que era um bairro, um banlieue de Paris. E um dia que eu estava voltando do trabalho, ele parou assim parou no sinal de parar. Quando o sinal abriu, um carro encostou nele assim, ele estava assim, com o corpo mole na motocicleta, que era muito grande. Foi julgado na outra rua. Na outra rua veio um carro e passou em cima dele. Morreu na hora. O Murilo não quis ficar aqui não, foi trabalhar com o Sem Terra, Cuiabá, no Vale do Coporé, em Vila Bela da Santíssima Trindade. Aí eu estava trabalhando aqui e o Murilo me chamando, mãe, vem me ajudar a trabalhar aqui, tá difícil, não sei o quê, não tem gente para trabalhar, e eu não ia porque eu ficava com medo daqueles homens, Eu tinha medo, sabe? Tinha um medo daquilo, porque era uma zona de alta periculosidade, porque os fazendeiros grilaram tudo, né? E ficavam os coitados dos lavradores lá, naqueles ranchinhos. Mas era tão bom a gente ir lá com eles. Você precisa ver como é que as panelas eram limpinhas, o chão bem lavadinho, bem arrumadinho, sabe? A gente às vezes dormia na casa deles. A gente ia com os que já tinha pelo menos um papel. Não tinha posse da terra toda, porque o INCRA não dava. O INCRA também é outra coisa, outro horror, sabe? Eles não dão. Então a gente ia com eles para poder conversar com eles, para dar o papel para eles, para falar o que eles eram, qual era o valor deles, qual era o papel deles nesse mundo, de plantar, você está entendendo? De alimentar os outros, de alimentar a família. E aqueles empregados, aqueles grandes fazendeiros, o que eles faziam? Eles trabalhavam para o fazendeiro ganhar dinheiro. Porque o Murilo tinha um ideal que nunca largou dele. Ele foi cansando, sabe? Porque naquele tempo onde todo mundo no nosso tempo
Não tinha esse negócio, não. Você ia com quem você queria. Você tinha relação sexual com quem você queria, né? Ele casou com a menina, teve um filhinho. Aí ela começou a namorar o companheiro nosso, da turma. E um dia ele estava trabalhando, ele tinha largado dela, não tinha lugar para ir, dormia lá na casa onde a gente trabalhava. E um dia ele tinha saído até para trabalhar fora com os lavadores. Ele chegou e a Cláudia, que é a mulher dele, que já estava morando com o outro, falou que queria conversar com ele. Eu falei assim, ô Murilinho, não vai não, bem, vocês vão abrir ferida, vocês já estão separados, vocês já não tem mais nada, ela está morando com o outro, você está aqui também fazendo sua vida. O trabalho vai muito bem, nós estamos fazendo mudar. A gente já tinha posto a máquina de coisar arroz, de beneficiar arroz para eles em quase todas as regiões, entendeu? Então ele falou, não, eu vou ver o que ela quer. Quando foi 1h da madrugada, eles vieram me contar que tinha dado um tiro no vidro. Eu não sei o que aconteceu. Eu falei com ela também, falei, ô Cláudia, não vai não. Vocês vão só ficar arranhando ferida. Por que você vai começar com ele? Já está tudo resolvido, você já está com o Vicente e ele já largou de você, por que você vai? Ela temou, foi. Aí eu não sei como é que foi lá, não, eu não quis saber. Valeu, porque eu tenho 76 anos, né? E não tenho mais força. Mas eu nunca me arrependi. Eu achei que eu fiz, não sei nem por que eu fiz. Porque passam por momentos incríveis, você está entendendo? Fiz porque eu achava que o mundo é injusto demais, é demais. É injusto. Eu ainda faço um pouco. Eu vou ainda, você está entendendo? Mas é injusto. Mas quando que nós vamos ter justiça? Quando que nós vamos ter essa pobreza? Que você passar aí na rua para passear, todo mundo pedindo esmola, as crianças bebendo, tomando cocaína, aquela pobreza medonha. Eu tenho esperança que um dia, não pode não ser para mim, porque eu já fui embora, né? Mas que eu acho que tem jeito, que um dia o mundo vai ser igual, eu acho. Agradeço vocês muito, porque o trabalho de vocês é muito importante para que fique na história as nossas passagens de alegria, de sofrimento, né? Para ficar na história.